A aula de hoje vai ser sobre gases ideais. É um assunto bem tranquilo assim de pegar, mas ele cai bastante também. Só que ele cai mais relacionado, tipo, relacionando, tipo, por exemplo, mecânica com gases ideais, e aí ele vai te dar pressão, e aí você tem que achar alguma coisa. Mas nessa aula só vai ser mais sobre os gases ideais mesmo, e a equação de. Qual é o nome? PVNRT. E aí. Os exercícios de hoje vão ser bem tranquilos até. É porque os exercícios mais difíceis, tipo, são misturados com alguma outra área da física, ou tem umas transformações que a gente ainda vai ver nas outras aulas. Tá. Então os conteúdos prévios que a gente teria que ter visto até agora são soma, subtração, as operações básicas de matemática, as grandezas físicas. Então, nesse caso, a gente vai falar sobre quatro grandezas físicas muito importantes nessa área de termometria, que foi a aula que a gente teve, acho que é a antepenúltima aula que a gente teve, e pressão, certo? E aí, então, nessa aula a gente vai falar, tipo, o que que é um gás ideal, como que ele se comporta e etc. Sobre a equação de Clapeyron e como que ela foi obtida e etc. Essa equação de Clapeyron, ela é, tipo, é também bastante usada na área da química, então, tipo, aprender esse negócio aqui vai te ajudar também bastante em química. E também a gente vai fazer os exercícios como de costume. Tá, então, primeiro, o que que é um gás ideal e por que a gente, tipo, é importante estudar ele? Tá, para começar, um gás, ele possui, tipo, diferentes graus de liberdade no movimento dele. Então, o que que isso quer dizer? É, que, por exemplo, em um gás monatômico, ele só pode se movimentar com velocidade no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Eita, calma aí. Tá, ele pode se movimentar, por exemplo, no eixo daqui, no outro eixo daqui e outro eixo aqui. Mas em outros gases, eles também podem rotacionar entre eles e também vibrar. Só que, a priori, todos os gases eles podem se movimentar nessas três direções. Nada mais é do que só, por exemplo, tem uma molécula aqui, aí ela pode ir para qualquer direção e não tem nenhuma direção preferencial a priori, certo? Então, é... um gás é nada mais é do que. Calma aí. Você vai entrar pelo PC, né? Ah, beleza. Que. Eu tenho que aceitar ou já foi? Ah, não, já tinha ido. Foi mal. Beleza. Tá, e as características mais importantes que você tem que saber de um gás é que ele não possui forma e um volume fixo. Então, o que isso quer dizer? Um sólido, por exemplo, ele sempre vai ter. Não sempre, mas tipo. Ele vai ter um volume fixo. E aí, por exemplo, se. Tirando os casos de dilatação térmica e etc., ele sempre vai ter um volume fixo que não vai variar. E a mesma coisa acontece com um líquido, por exemplo. Tipo, se você tem 1 litro de água, você só vai ter 1 litro de água. Só que aí num gás, por exemplo, se você tiver um gás em uma caixa e você abrir ele, ele só vai dispersar até eu conseguir ocupar o máximo de volume possível. Faz sentido? Certo. E aí então, a diferença disso para um gás ideal é porque nem todos os gases eles vão seguir essas propriedades aqui que eu vou estar falando, mas a priori um gás ideal ele tem partículas muito pequenas ao ponto de você tipo ser desprezível, mas existem diversas partículas dessas, mas elas têm um volume muito pequeno e também, tipo, não vai ter força de atração entre as partículas e também as condições vão ser perfeitamente elásticas. Então, o que isso quer dizer? Que você não vai ter perda por energia. Você não vai ter perda de energia cinética nela, porque todas as colisões vão ser elásticas. Isso que a gente viu em alguma aula passada aí. E além disso, um gás ideal, tipo, um gás normal, ele vai obedecer essas condições de gás ideal
quando a pressão ela for muito alta, a pressão for muito alta e a temperatura baixa. Se eu não me engano é isso. Deixa eu ver aqui. Tá, depois a gente vê. Mas tudo certo até aqui? Beleza. Calma aí. Certo. Tá, e um ponto importante também, que é bastante estudado nessa área de termo, é sobre a equação de Clapeyron. Que ela nada mais vai fazer do que obter uma proporção, uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura e a quantidade de mols de um gás em relação a todos os outros. Se isso ficou muito confuso, fica tranquilo que a gente vai. Eu vou explicar um pouco melhor agora. Tá. Mas antes disso, é importante definir o que é um mol e o que ele representa. Mas um mol nada mais é do que uma unidade de medida. Então, da mesma forma que, tipo, 1 quilômetro são 1.000 metros, um mol é essa quantidade imensa aqui de coisas. Então, tipo, eu posso ter, sei lá, um mol de mouses aqui, sei lá. Então, se eu vou ter, tipo, 6,0 a 20. Caramba, 6,023 vezes 10 elevado a 23 mouses. E, tipo, isso é coisa pra caramba, assim. E a gente usa essa notação de mol pra não ter que escrever, tipo, toda essa quantidade de moléculas, assim, só pra facilitar. Certo? E esse número aqui, ele vai ser denominado como o número de Avogadro. Beleza? Esse conceito é, tipo, muito utilizado em química, assim. Então, provavelmente vocês já devem ter visto em alguma uma aula da sua vida, assim, sei lá. Mas é basicamente isso. E além disso, também é importante analisar o que é pressão. Então, basicamente, essas partículas, a partícula de gás, ela vai colidir na parede e voltar, ou alguma coisa do tipo. E isso faz com que o gás ele cause uma pressão nas paredes do recipiente. Então, por exemplo, imagina que você tem, tipo, um monte de partículas com uma velocidade muito alta assim, se movimentando para qualquer direção. E aí, se você pega todas elas, você pode falar que existe uma pressão meio que média aqui e ela vai ter um valor X lá que a gente já vai ver como que é, em que no que isso depende, certo? Então, tipo, que a pressão um gás gera uma pressão em sua superfície, então como que eu disse, tipo, o as partículas elas vão ter uma velocidade, vão bater num recipiente, na parede aqui, em uma superfície, e isso vai gerar uma força que, logo, uma pressão. De boa até aqui? Opa, beleza. E além disso, também é importante ressaltar sobre a temperatura, que é como a gente já discutiu na aula de termometria, ela nada mais é do que a agitação das moléculas. Então, por exemplo, se você tem um sólido com uma temperatura muito alta, as moléculas dentro deles vão estar muito agitadas. E se ela tem uma temperatura muito baixa, as moléculas quase não vão estar se mexendo assim. E é meio que isso que acontece. Então, como você pode ver aqui, tipo, esse azul seria o frio, e as moléculas estão com uma velocidade menor aqui, e aqui no vermelho seria o quente, e elas estão com uma velocidade muito maior. Então, a temperatura ela vai ser proporcional à velocidade das moléculas, e portanto, a agitação delas. Certo? Então, disso, a gente pode obter a equação de Clapeyron. Tá, mas que ela significa, basicamente? Calma aí.
Tá, ela só significa que, tipo, o produto entre a pressão e o volume é igual a o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Mas, tipo, como que o cara chegou lá e obteve isso? Tá, primeiramente, o Clapeyron, ele, tipo, manteve, acho que foi o volume, a temperatura e o número de mols constante. E aí, não, foi isso. Não, caramba, ele variou, acho que só a pressão e o volume e deixou esses dois constantes, alguma coisa do tipo. E aí ele viu que o produto entre a pressão e o volume era um valor constante. Faz sentido? Porque o número de mols não variava e ele deixou numa temperatura do ambiente lá e só variou a pressão e o volume. E aí isso deu uma relação lá pra ele e ele viu que era linear. Mas depois disso, ele variou, por exemplo, a pressão e a temperatura e viu que a razão entre a pressão e a temperatura era um valor constante. Aí foi fazendo isso para as combinações possíveis e ele no final obteve essa expressão aqui, certo? Tá, mas tipo, também é importante, legal a gente analisar o que ela meio que significa, assim. Então, basicamente, calma aí. Então, basicamente, a gente pode falar que, tipo, por exemplo, o número de mols de um gás, acho que tem aqui, o número de mols de um gás e a constante universal deles vai ser constante numa transformação qualquer. Então a gente pode obter essa relação aqui. É só você fala que isso é constante, então esse t vem para baixo, aí você tem isso, certo? Então, e essa daqui também é considerada, acho que é chamada de equação de Taylor, alguma coisa do tipo. Mas nada mais é do que a equação de Clapeyron falando que esse produto aqui é constante, certo? E também é importante ressaltar, tipo, por que que, por exemplo, a temperatura ela é inversamente proporcional a sei lá o que e etc. A priori, tipo, quando você tem uma temperatura muito grande, certo? As moléculas vão estar muito agitadas. Então, como que a gente tinha visto. Se você tem uma temperatura muito grande, as moléculas elas vão estar bastante agitadas. Então, por exemplo, tem várias moléculas, tipo, agitadas aqui, certo? E aí, tipo, como as moléculas vão estar com uma agitação muito grande, então uma velocidade muito grande, a, a pressão ela também vai aumentar. Faz sentido? Por quê? Porque como a gente tinha visto aqui na módulo de pressão, a pressão nada mais é do que meio que a força sobre a área, então, e no caso das moléculas, é tipo, a velocidade, quando uma molécula tem uma velocidade muito grande, a colisão vai ser elástica, então eu vou botar pra cá, e aí isso vai meio que causar uma força aqui, uma pressão, ou melhor dizendo, certo? Então, um aumento da temperatura, intuitivamente, causa um aumento de uma pressão a um volume constante, certo? Faz sentido até aqui? Beleza. Mas, analisando outro caso. Calma aí. Acho que. Analisando outro caso em que, tipo, a temperatura aumenta. Acho que. Já foi. A temperatura aumenta. Só que em vez do volume estiver constante, a pressão vai estar constante, certo? Aí, como a temperatura aumenta, aumenta a agitação. Certo. Só que pra pressão ficar constante, o que tem que acontecer? A quantidade de, tipo, partículas que batem aqui na superfície e depois voltam ou algo do tipo, ela tem que ser menor. Por uma mesma agitação das moléculas. Faz sentido? Por quê? Porque pressão é força sobre área, certo? E aí, tipo, se essas partículas causam uma força aqui, então tem que ter menos partículas para ter uma pressão constante em relação a um caso de um volume qualquer. Fez sentido até aqui ou ficou meio confuso? Acho que é melhor repetir. Por exemplo,
se você tem um aumento da temperatura com a pressão constante, certo? Então, as moléculas elas vão estar batendo aqui e voltando, porque elas vão estar agitadas por conta de um aumento na temperatura, certo? E aí, para essa pressão ela ficar constante, o que tem que acontecer? O volume ele também tem que aumentar. Por quê? Porque pressão é igual a força sobre a área. Pressão é força sobre a área. E, tipo, cada molécula dessa vai bater numa superfície e vai gerar meio que uma força aqui. Só que então, pra a pressão continuar constante, essa área ela tem que aumentar. E aí então, tipo, ela pode ser descrevida como meio que o volume, certo? Porque o volume vai ser proporcional a essa área, etc. Faz sentido até aqui? Ou mais ou menos? Beleza. E aí a gente pode analisar outros casos. Que seria. Deixa eu pensar. Do. Temperatura ficar constante. Não, do. Tipo. Tá, acho que sei lá. Da pressão ficar constante e o volume variar já foi. Não, falei. O volume variar junto com a temperatura. Tá, eu acho que os outros casos são meio que análogos a esse, então acho que não precisa. Na verdade tem um que, tipo, a temperatura é constante, só que é um pouco contra-intuitivo, mas acho que é bom falar sobre, certo? Tá, então nesse caso, que a temperatura ela vai ser constante, e aí, por exemplo, a pressão vai aumentar, certo? Então, para a temperatura ficar constante, a agitação das moléculas ela vai ser igual, certo? E aí, tipo, aumentando a pressão. Aqui, imagina que as moléculas estão numa caixa aqui qualquer. E aí, tipo, você aumenta a pressão que ela tá, tipo. Não, melhor acho que. Putz. Vai ser aumentando a pressão mesmo. E aí, o que isso vai fazer com que. Que esse aumento de pressão vai fazer no volume, por exemplo? Esse aumento de pressão vai fazer o volume diminuir. Calma aí. Por quê? Caramba. Tá, a pressão, ela, como a gente tinha visto, era meio que a força sobre a área que as moléculas realizam aqui. E aí, tipo, para uma temperatura ficar constante, essas velocidades vão ser meio que a mesma. Só que quando você aumenta essa pressão, naturalmente esse contato aqui entre as moléculas e a parede, ele tem que também aumentar. Só que como que você faz isso? Basicamente, você faz isso diminuindo o volume. Por quê? Porque lembra quando a gente tinha visto no outro exemplo que aumentava a temperatura e aumentava o volume? É meio que quase a mesma lógica, só que nesse caso ele é um pouco diferente porque tipo, a pressão ela tem que aumentar, então esses contatos com a parede tem que aumentar, e para ele aumentar, uma das formas de fazer é diminuir o volume. Então você faz um bagulho tipo assim, certo? E aí nesse caso o volume vai ser menor, só que a pressão ela vai aumentar. Faz sentido até aqui? Certo. Existem outros casos, mas acho que é, tipo, bom vocês já tentarem, tipo, dessa equação mesmo, tentarem tirar a intuição por trás, etc. Mas, tipo, fazer essa análise, não sei, pra mim ficou bem mais claro do porquê essa fórmula tá aí e porque, tipo, porque não é a temperatura aqui multiplicando, é algo do tipo, certo?
Tá, então basicamente essa é a equação de Clapeyron. E essa daqui seria quando o número de mols e a constante. O número de mols é constante. Que é quando, por exemplo. Que é basicamente nos casos que eu comentei, né? Aqui você vai ter tipo um monte de mol com essa velocidade aqui, por exemplo. E aí. Como é um recipiente fechado, o número de mols nunca vai mudar. Certo? E também uma análise interessante se vocês quiserem fazer aí quando, sei lá, tiver entediado, é analisar o número de mols que eu acabei não analisando nesse tempo. Mas acho que é melhor a gente já indo pra dar tempo de fazer os exercícios também. Certo? Então, como é um recipiente fechado, não vai ter gás vazando, algo do tipo. Então, a quantidade de mols, ou seja, a quantidade de moléculas, ela vai ser constante. Tipo, mol não é molécula, mas como a gente tinha visto aqui, um mol é igual a isso, certo? É igual a 6.023 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Beleza? Acho que a gente já pode ir pros exercícios então. Esse é o primeiro. Não era pra isso parecer, mas whatever. Aí quando vocês terminarem aí, vocês me avisam. Isso. Basicamente é só usar pressão igual a força sobre área. Aí você multiplicar a área aqui, você vai ter a força. Que é só. Exato. Isso. Que é só isso. Beleza? Os exercícios, tipo, de hoje vão ser bem de boas, assim. Porque o complicado desse tópico é quando tem umas transformações estranhas, assim. Ou também, tipo, em química, mas aí ninguém gosta de química, então vamos só continuar nessas transformações mais fáceis. Ah, tá mutado. Dá 4 mesmo. Basicamente, esses são os dados do enunciado, certo? Aí você só usa essa relação aqui, que a gente tinha visto. Calma aí. A gente tinha visto pela equação de Clapeyron, já que a quantidade de mols é constante, certo? E aí, além disso, o enunciado dá outro ponto, que é tipo, que a temperatura ela permanece constante. Então o que isso quer dizer? Que essa temperatura é igual a essa temperatura. Então a gente pode cortar, e aí vai ter esse produto aqui, e disso a gente consegue encontrar o P1, que é só dividir isso daqui. Então a pressão 1 é igual a 4 centímetros de mercúrio. Certo? E outra coisa que é importante ressaltar também é que, tipo, funciona para qualquer unidade, essa fórmula aqui. A única coisa que vai mudar, dependendo da unidade, é a constante dos gases, certo? Qualquer unidade, digo, quando a temperatura é absoluta e... meio que isso.
Porque um ponto também que é importante ressaltar é que essa temperatura, ela é em Kelvin, certo? Então, se não fosse, tipo, se você fizesse em graus, poderia dar um volume negativo ou alguma coisa do tipo assim. Então essa temperatura, ela tem que ser em uma escala absoluta, por exemplo, o Kelvin. Uma escala absoluta é que, tipo, existe uma temperatura mínima, certo? Porque o gás, a temperatura, ela vai medir a agitação das moléculas. E em algum ponto essa agitação vai ser zero. Aí isso acontece no menos 237,16 graus Celsius, certo? Que é igual a zero Kelvin. Tá. Esse outro é um pouco mais difícil por ser do Ita, mas tipo, também é bem de boa assim. É do Ita antigo. E aí, quando vocês terminarem, você me avisa. Tipo, só me ignora o Ita assim que você consegue. Isso, acho que. 3 sobre 5 é 2,6. É isso mesmo. Certo. É. Eu não tenho a resolução desse, então vou fazer aqui na hora. Foi 20. Certo. Tá, a gente tem que. Cadê? Aqui. A gente tem que, tipo. Pô, que tá ao contrário, calma aí. Aí. Que PVT é constante. Então, nesse caso, a gente pode falar que a pressão 1. Melhor. A gente tem que PV igual a NRT. Certo? Então nesse caso é N1 vezes R é igual a PV sobre T. E N2 vezes R é igual a P2V2 sobre T. Certo?
Aí sendo um a do nitrogênio aqui e 2 do oxigênio. Acho que eu vou escrever N e O aqui pra ficar mais fácil. É isso. Certo. Tá, então no final você vai misturar os dois. Então no final você vai ter um número de mols N, que é igual ao número de mols 1, mais o número. Ou melhor, o número de mols N mais o número de mols de O. Certo? E aí no final, você vai ter que então, tipo, N vezes R é igual a Pn vezes Vn sobre T mais POVO sobre T. Só que N vezes R, ele também vai ser um PV sobre T. Então no final você vai ter que PV sobre T, sei lá, P final é igual a PN vezes VN sobre T mais isso, certo? Só que no enunciado ele fala que a temperatura ela se mantém, né? Mesma temperatura. Então, como essa temperatura é igual a essa temperatura que é igual a essa temperatura, a gente pode só cortar. E aí no final a gente tem que P final vezes V final é igual a P de N vezes Vn mais P0 sobre V0, certo? Aí, qual que são os dados? Tá, Pn é igual a 1 litro e 3. Pn é igual a 1 atm, o volume são 3 litros, aí do PO são 5 e 2, certo? Tá, então, substituindo aqui, aí vai ter que a pressão final vezes o volume final é igual a 1 atm vezes 3 mais 5 atm vezes 2. E aí então vai ficar que PF vezes VF é igual a 13. E aí, tipo, o volume final ele vai ser o quê? O volume de N mais o volume de O. Que isso vai ser 5 litros. Então, a pressão final ela vai ser 13 sobre 5, que é igual a 2,6 em ATMs. Certo? Que aí vai dar alternativa C. Justo? Beleza, beleza. Tá. Aí tem essa última aqui. Ela é um pouco mais difícil também. Mas não é nada de outro mundo assim. Aí eu vou dar um tempinho aí pra vocês fazerem.
É isso, é diabática que a pressão é constante. Pô, eu falei bosta, a diabática é que o calor é zero. Que no muda a pressão é. Caramba, isobárica. Não, é tipo. Não tem perda de energia. É tipo isso. Mas essa informação você não acho que você não vai precisar para pro exercício. É. Mas é no, tipo, o que não muda a pressão é isobárica. Certo? Isso. É 6,023 vezes 10 elevado a 23.
Eita, foi quanto? Acho que a resposta é tipo 2,8, assim, tá? Tá. É, tipo, se pá, que você errou alguma aproximação, alguma coisa do tipo. Mas, justo. Eu vou fazer aqui então, pra ver se você entende a resolução, alguma coisa assim. Aí. É isso. Mas essa questão era do Ita, assim, então relaxa, é complicado mesmo. Ela. Exato. Acho que era do Ita de 2000. Ah, não lembro. Acho que é 2004. Tá, a gente tem que PV é igual a nRT. E aí ele fala que a massa molecular é igual a 30. Então, e uma informação também que é importante saber é que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. É isso, né? Isso. E a massa molar, essa massa molecular é a mesma coisa. Então a gente tem que PV é igual a massa sobre a massa molar vezes RT. Aí a massa molar, ela não mais é tipo quantas gramas você precisa para formar o mol. Aí no caso do oxigênio, por exemplo, são 32 gramas por mol. Aí nesse caso desse gás é tipo 30 gramas por mol. Certo? Aí disso a gente pode obter a densidade desse gás. A densidade, eu não sei se vocês lembram, mas era isso. Então, tipo, o emissão vai pra lá, o V divide. Então, P vezes M é igual a densidade vezes RT. Aí isso implica que a densidade é igual a PM dividido por RT, certo? Tá, isso daí é só uma parte porque como ele fala qual é o nome? Eita. Pra gente encontrar a altura H aqui, aí a gente vai ter que usar o isso daqui. Eita. A relação de Stephen, eu acho que esse é o nome. Aí é isso igual a isso daqui. E aí, nisso daí, a gente vai precisar da densidade, certo? Mas também, além disso, o enunciado ele dá aqui delta P sobre P é igual a 7,5 sobre delta T sobre T. Aí eu falo que isso é uma expansão adiabática. Aí, tipo, uma expansão quer dizer que o volume aumenta, e adiabática quer dizer que o Qzão é igual a zero. Então, tipo, o Qzão ser igual a zero quer dizer que não tem troca de energia, não tem troca de calor entre. Nessa expansão. Então, tipo, o que isso quer dizer é que, por exemplo, imagina que você tem um recipiente aqui, aí tem várias moléculas aqui, com uma velocidade V e tal. Aí aqui tá uma temperatura T que é igual a, sei lá, 300 Kelvin. Aí aqui fora tá uns, sei lá, 500 Kelvin. E aí, tipo, é natural esse negócio depois, tipo, aumentar a temperatura. Só que como não tem troca de calor, então, tipo, a temperatura externa ela não vai afetar em nada e etc, assim. Faz sentido? Certo. Mas tá, o enunciado ele dá isso. Aí. Então a gente pode tirar aqui. Delta P é igual a 7 meios de P sobre T vezes delta T. Certo? Aí substituindo nessa primeira equação, junto com essa e junto com essa, talvez. A gente tem que 7 meios de P delta T sobre T é igual a P vezes M é T vezes a gravidade sobre delta H. Tá. Aí, pô, vai precisar fazer várias contas aí. Exato. Tá, primeiro. Aham.
Ah, brabo. Ah, então você tá suave. Beleza, beleza. Calma aí. Pô, tô fazendo aqui na calculadora. Eu não sei se tá certo. 8,81 vezes temperatura 303. É isso. Tá faltando um dado, eu acho. Eu tô maluco, não sei. Ah, entendi. Mas, tá, eu acho que é isso. Vamos ver. No final, o gabarito tá 2,8 quilômetros. É. Delta H. Aí corta isso das coisas. Então é 7 meios. Delta T sobre. Delta T R sobre MG. É isso, né? Delta T 30 vezes 7 vezes. Tá, aí, acho que foi. Delta T é igual a 30, aí o R é igual a 8,31, o M é igual a 30 e a gravidade ela é igual a 10. Aí se faz as contas e vai chegar que isso no final é 2,9 aproximadamente. Calma, mas isso tá certo? Pô, não, esse daqui tá em metros. Calma. Eu acho que é. Só que eu nem sei de onde que eu. Tipo. Não, é que eu daria B aqui nesse caso, que é mais próximo, eu acho. Ah, caramba, mano. Será que eu errei alguma coisa? Tá. É curta pressão, certo. Isso aqui é 30. Que é. É isso, né? Mano, que raiva. Calma aí. Tá, eu acho que é isso. Aí isso vai dar 3,46 vezes 10 elevado a 4, né? Tá, acho que eu errei alguma coisa nesse cortar aqui. Cadê? Você tinha feito tipo assim? Ou era um pouco diferente? Entendi. Esse exercício era meio esquisito mesmo. Tá, aparece. Ah, é que. É que, tipo, você tem que interpretar, tipo, bem, assim, esse exercício pra fazer sentido.
Tá, eu acho que esse P, ele vai ser o P de cima, né? Ou não? Não, vai ser só desse aqui também. Trinta e um. Pior que eu acho que da onde eu peguei só tinha o. Só tinha o gabarito. É que é muito antigo ainda. É isso que complica mais. Tá, letra P. Eita. Acho que agora vai. Se pá. É, letra P que é 3. A densidade. Pô, pior que não. Da hora. Calma aí. Mano, eu tô me sentindo muito burro assim que eu botei essa questão. Ah, eu não tô sabendo fazer. Eita. Eita. Linha das naves eternas. Acho que é esse. É, 2004 mesmo. Tá, eu errei aqui. Ah, pô, a massa molar é vezes 10 menos 3. É que tá em U. É isso? Calma, isso não faz sentido. Ah, não. É que é 30 gramas por mol. Só que ele quer em quilômetro. Em quilogramas. É isso. Calma aí. Tá, então o que a gente tinha errado aqui é que a gente esqueceu de transformar o gramas em quilogramas. Certo? E aí, aí aqui, cadê? Ah, esse daqui não existe. E o H0 vai ser aproximadamente. Calma aí. Esse daqui também não existe. 3.46, 1.191. Aí, então acho que é isso. Tá, esse último exercício era mais esquisito mesmo. Então vocês, tipo, não tivessem conseguido, nem eu consegui direito. Fica suave. Tipo, gases ideais é mais assim. Tem um ou outro exercício mais esquisito assim, só que a maioria vai ser dessa forma assim. Na UBF, eles vão cobrar meio que misturando dois assuntos. Acho que tem uma questão da terceira fase, só que eu não vou achar aqui. UBF, terceira fase, gases ideais. Tinha um negócio que misturava, tipo, calor específico e essas coisas com termo. Calma aí. Acho que é esse.
É, acho que era esse. Aí, tipo, ele misturava calor específico com gases ideais, assim. Aí acho que, tipo, o trabalho era igual calor, você chegava em alguma coisa. Mas, tipo, isso daqui cai bastante, assim, tipo, pra caramba em vestibular. Principalmente em química. Tipo, a química só tem essa equação e regra de três, assim. Então tá. Tipo, é bom saber aprender não só pra física, mas pra química também. Certo? Beleza. Também vai ter o. Daqui a pouco eu disponibilizo o folheto aqui da aula. Que aí vai ter uns exercícios a mais. Só que, tipo, vai ser só pra você aplicar essas duas fórmulas assim, então tá meio que de boa. Certo? Acho que ela é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode falar. Beleza. Então acho que eu vou encerrar ela aqui.